Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro vídeo dessa minissérie Educação que Floresce, que nessa segunda temporada está tratando do tema aliviando a bagagem, pensando no desafio que nós temos de ensinar uma criança a estudar. Por que aliviando a bagagem? Porque como eu fiz uma pesquisa para saber, dentre os nossos leitores e assistidores aqui, os desafios que as famílias enfrentam nessa questão do estudo da criança, muita gente foi levantando alguns aspectos e eu fui percebendo certos pesos e, pressões que as pessoas sentem, os pais e professores, com relação ao estudo da criança, que, em geral, são pesos que a gente não precisa carregar. E aí eu queria fazer essa sériezinha de vídeos falando sobre isso. Como vocês sabem, aqui nós estamos nos preparativos, na verdade, para o curso sobre autodidatismo, como é que a gente ensina a criança a estudar. A pesquisa que eu fiz, inclusive, foi para aprimorar o curso, para melhorar aquilo que a gente já tem e adequar mais à realidade que as famílias estão vivendo hoje. E as inscrições ainda estão abertas a gente vai fazer só até hoje, dia 19 de agosto, mas conversando aqui nós resolvemos deixar até amanhã, porque a primeira aula, que vai ser amanhã, ela vai ser aberta, então todos vão poder assistir e aí até decidir melhor, né? Se é um momento apropriado, se este é o tipo de, não só curso, mas de ajuda que você precisa nesse momento. Eu vou gravar daqui a pouco um videozinho falando sobre como é que funciona a mente de um professor, para explicar por que nós mudamos o formato meio que de curso para uma tutoria. E essa sede que a gente tem de fazer algo cada vez mais aplicável, né, para a vida dos alunos aqui da nossa academia e aqueles que chegarem também para esse curso específico. Pois bem, eu quero ler para vocês alguns dos comentáriozinhos que nós recebemos aqui. A Mara, aquela professora que eu citei, ela comentou no vídeo 2 sobre a questão de quanto nós estamos formando uma geração que tem medo das responsabilidades ou que foge das dificuldades. E isso é verdade. Cada vez que a gente, como eu comentei no vídeo anterior, facilita demais a vida da criança, a gente tolhe a formação de alguém mais responsável, mais forte, mais capaz de enfrentar desafios. Agora, como eu disse para ela, nós precisamos entender que nós também estamos no meio de um desafio, de uma dificuldade, e seguir adiante. Eu ia falar em frente e virou isso aí. Seguir em frente ou seguir adiante com aquilo que nós temos entendido como nossa vocação, nossa missão de ensinar e educar de verdade a criança, não simplesmente querendo que ela tenha uma boa nota ou algo assim. A Nívia agradeceu os insights aqui dessa nossa minissérie e falou sobre que ela tem aplicado o estudo das virtudes com a filhinha dela, a mais velha, que tem 5 anos e 11 meses. Ela usa os nossos cartõezinhos para memorizar as histórias e eu fico super feliz porque, de fato, esse é um trabalho que eu creio que vale bastante a pena. A gente tratar, paralelo aos estudos, a gente entender que nós temos um caráter sendo moldado e nós temos uma responsabilidade de ensinar desde as bases para que a criança cresça entendendo e aprendendo a amar aquilo que é o certo, aquilo que é o valoroso em questão dos princípios, né, e verdades nos quais nós acreditamos. O Murilo colocou um ótimo parabéns e a Adriana, que está usando o YouTube do Giovanni, colocou Libertador esse vídeo, muito obrigada. Fico muito feliz e gostaria de ir agora então para o nosso terceiro tema, onde nós vamos falar sobre mais um peso que eu percebo bastante, inclusive já falei sobre isso num post em que eu usei para divulgar o curso, que é o peso de pensar que você precisa ficar o tempo todo do lado da criança enquanto ela estuda, ou o peso da atenção constante. Gente, é o seguinte, sempre que eu trabalho com tutoria, desde a minha época ainda de escola ou das famílias que eu acompanho, eu percebo que, em geral, a criança que tem dificuldade, geralmente quando os pais me chamavam para ajudar na tutoria,
é porque a criança não estava saindo bem na escola. Então, você já pensa assim, eu preciso identificar onde está o problema. E geralmente, uma das questões, um dos sintomas era, eu não consigo, se eu saio do lado, a criança não faz nada. Eu tenho que estar ali o tempo todo, o tempo todo. Pois bem, eu lido e lidei com muitas crianças e eu sei como é isso, que a criança, o tempo, ou ela quer você ali, ou ela fica dizendo, eu não sei o que fazer agora, mas vem ver se tá certo, vem me ajudar e algo assim. E refletindo sobre essas atitudes que eu via nas crianças, eu identifiquei assim, nós temos duas razões pelas quais uma criança se torna o tempo todo exigindo a atenção dos pais ou dos professores ali do seu lado. Ou, razão número 1, porque a criança não sabe como fazer aquela lição. Ou, razão número 2, porque a criança desenvolveu uma insegurança, que a gente chama às vezes de dependência emocional, de forma que ela precisa, entre aspas, tá gente? Não é que a criança precisa, ela pensa que ela precisa de uma aprovação constante. Tudo que ela vai fazer, ela quer que você veja se está certo. Tudo ela quer que você diga se é aquilo ou não. Enfim, ela não caminha se você não estiver ali passo a passo, dizendo para ela que é aquilo que ela tem que fazer. Pois bem, nessas duas situações, a questão é que nós temos uma tarefa. Existe como você lidar com isso. O que não dá é você carregar esse peso achando, não, meu filho só funciona assim, eu tenho que estar o tempo todo do lado dele. Eu tinha uma amiga, inclusive, que era professora e ela me dizia isso, porque eu era professora da filha dela e ela era minha amiga. E ela dizia, não, com ela não adianta, eu tenho que estar do lado o tempo todo. Só que eu conhecia a filha dela, né, na sala de aula e eu sabia o trabalho que era possível fazer. Então, às vezes, a gente se engana achando que não, essa criança é assim, é o temperamento, é aquilo outro. Sobre esse aspecto, eu vou falar mais pra frente, talvez no curso ou até aqui. Um problema que a gente tem é de focar demais, isso não sou eu aprendi, eu já desconfiava disso, mas quando a gente diz parece que é implicância e algo assim, né? Naquele mesmo livro que eu citei para vocês, Considerações sobre Educação, o autor, que eu digo Alain, não tenho certeza se é essa a pronúncia no francês, ele diz, os pedagogos modernos, eles focam muito em entender quem a criança é, ao invés de focar em ajudá-la a se tornar quem elas precisam ser. E eu achei isso muito bom, porque é verdade, a gente tem muitos estudos, eu mesma, gente, já defendi muita coisa, você tem que ver qual é o tipo de inteligência da criança, qual é a personalidade, temperamento, não sei o que. Hoje eu percebo que a gente se enreda muito nisso aí e se perde às vezes de focar em, com essa criança eu preciso agir assim, 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 então às vezes a gente acaba deixando de notar que ela pode ir além daquilo, aquele lugarzinho onde você está deixando ela. E nessa questão da atenção é a mesma coisa. Se a criança não está se sentindo segura, primeiro, você precisa ter certeza que ela sabe o que precisa fazer. Segundo, você precisa começar um treinamento em que aos poucos você vai ajudando a criança a trabalhar sozinha, sem a sua presença ali do lado dela. Não adianta você chegar e dizer assim, olha, a partir de hoje você vai fazer a lição sozinha, tá? Vou ficar lá na cozinha. Gente, não é assim que funciona. Até vou falar sobre isso no vídeo que eu pretendo gravar daqui a pouco, sobre como funciona a mente do professor. Eu queria comentar sobre isso, de que existe sempre um passo a passo quando você quer ensinar algo para alguém. Especialmente no caso das crianças, é sempre assim, você começa pouquinho e você vai aumentando gradativamente no mesmo pé em que ela vai se sentindo segura daquilo que ela foi capaz de realizar. Então você nem dá algo impossível, que seja impossível para ela conseguir realizar, nem fica só naquelas coisas pequenininhas que estão evitando que ela cresça.
Como diz nosso amigo Tolkien, os livros, por exemplo, são como as roupas das crianças, né? Você sempre dá um pouquinho maior para que ela tenha para onde crescer, né? A gente não dá roupa justinha para criança, nem livros assim no nível exato em que ela está. E o estudo é a mesma coisa. Só que no estudo, você começa ao contrário, você começa menor do que o que ela consegue. E aí, quando ela vê que ela consegue aquilo, você aumenta um pouquinho. A partir do momento que a criança nota que ela conseguiu realizar algo, ela vai se sentir mais confiante para fazer o próximo. Gente, isso não são só as crianças, tá? Você pode trabalhar motivação até com adultos, assim. Começa a ajudar a pessoa a ver o que ela conseguiu fazer. Olha, tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir fazer isso. A criança ou a gente gosta de perceber que nós somos capazes de realizar algo. Muita gente desacredita de si mesmo, inclusive pais. Eu vejo muitos pais e mães especialmente, né? Eu trabalho com um público majoritariamente de mães que duvidam muito da sua própria capacidade. E eu percebo que essa dúvida, ela impede o crescimento. Porque assim, a gente também não vai, não, eu sei fazer, eu vou e pronto. Não é nada disso que eu digo. Eu acredito muito em dar passos no tamanho das pernas, assim, tomar decisões a partir daquilo que você sabe fazer. Só que eu também sei, até pela minha própria experiência, que nem sempre a gente sabe tudo, e a maior parte das vezes, aliás, a gente não vai saber tudo, mas a gente consegue muito mais do que o que a gente pensa. E as crianças conseguem muito mais do que o que a gente pensa também. Então, se a gente fica duvidando da nossa capacidade ou passando para a criança uma sensação de que a gente também acha que ela não vai conseguir, ela vai acreditar que ela não consegue. Nosso cérebro, gente, parece coisa de vídeo motivacional isso, mas não é, tá? É uma realidade da vida, assim. A gente precisa saber o quanto nós somos capazes para ir em frente naquilo que nós fazemos. Então, se você duvida demais da sua capacidade, você tem que começar a olhar aquilo que você consegue fazer. No caso da criança, você vai ajudá-la a perceber o que ela consegue fazer. Então, vamos pegar um exercício de caligrafia, que para alguns pode ser uma montanha intransponível. Você começa mostrando ali, olha, tá vendo essa letrinha aqui? Você fez muito bem, parabéns, vamos ver você fazer de novo? E assim vai. Agora, nessa parte específica de você não precisar ficar ali do lado da criança, você precisa montar um projetinho, mesmo que seja só na sua mente, assim. Bom, eu vou pegar esse exercício aqui, que é muito fácil, e vou colocar ela para fazer sem a minha presença. Então você explica, entendeu? Repete para mim, o que é para você fazer? Você tem que ter certeza de que a criança entendeu de fato o que era preciso. Quando você tem certeza, você já sanou a primeira razão que faria com que a criança se sentisse querendo chamar você. Aí você passa para a segunda. Se ela tiver só uma questão emocional ali envolvida, olha, já que esse você já sabe fazer sozinho, eu vou ali resolver uma coisa e você vai fazer. Quando eu voltar, você vai me mostrar, e aí eu tenho certeza que você vai ter conseguido realizar bem feito, porque eu estou vendo que você sabe fazer. Então você sai e combina com a criança que você só vai voltar quando ela tiver terminado. Ou você dá um tempo, você fala daqui 5 minutos. Será que 5 minutos é suficiente? Acho que é, né? Você tá fazendo tão bem e tudo mais. Então você fala, daqui 5 minutos eu vou voltar, hein? Enfim, você combina com a criança isso e você vai. Depois dos 5 minutos você volta e você vê aquilo que ela conseguiu fazer. Aí você vai para o próximo. Percebam que alguém pode dizer, mas isso, gente, é tão trabalhoso. Gente, todo processo de ensino é trabalhoso até o momento em que a pessoa aprende. É sempre assim. Chega, por exemplo, uma pessoa nova aqui para trabalhar com a gente. Vai ser aquilo de ficar todo o panorama de como é que funciona, como é que trabalha e tal. Mas depois, aquilo vai facilitar a vida de todo mundo, porque serão 2 pessoas trabalhando naquilo. A autonomia da criança é a mesma coisa. Você vai ter um período em que você vai se dedicar mais intensivamente, mais trabalhosamente a ajudá-la naquilo, mas depois ela vai caminhar sozinha, que é o que todos nós queremos, né?
ver a criança trabalhando, se sentindo segura, independente, sem precisar te chamar o tempo todo. Vai depois aprender a ler com fluência, entender o que está lendo. Mas tudo isso é um processo. Se você não tiver paciência com o processo da criança, você vai colher as dificuldades que isso vai trazer para a sua própria vida. Então, todos os vídeos que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando para vocês assim, que tem um peso que a gente não precisa carregar, mas tem algo que a gente pode fazer no lugar de ficar só sentindo aquela carga pesada, exatamente para seguir no caminho certo. Então, você não precisa ficar, ai meu Deus, meu filho, eu vou precisar a vida toda ficar sentado do lado dele enquanto ele faz lição. Não, você não precisa. Você pode, no lugar disso, assumir o trabalho de ensiná-lo passo a passo, para que ele consiga estudar sozinho e se sentir confiante para ir em frente com os seus estudos, com as suas leituras, com as atividades que ele precisa fazer. Então, meu desafio para vocês hoje é esse, de perceber primeiro se você tem certeza que a criança entendeu o que ela precisa fazer. Depois, se ela não está ainda se sentindo confiante, você precisa trabalhar nesse ponto, da confiança dela e segurança da capacidade que ela tem para fazer aquilo. E aos poucos ir desenvolvendo, até que ele seja capaz e pronto para estudar sozinho, certo? Depois nós nos vemos com mais um videozinho dessa minissérie. E lembrando, se você quiser, ainda dá tempo de você participar com a gente dessa tutoria online, esse curso diferente que nós teremos aqui, que tem como nome Autodidatismo, ensinando a criança a estudar. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada, aliás, e a gente se vê logo mais. Tchau!